tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal Matemática é Tudo. Hoje daremos continuação aos estudos do círculo trigonométrico, certo? Já temos uma aula, temos duas aulas, né? A primeira foi sobre a transformação graus em radiano, a segunda conhecendo o círculo trigonométrico, e essa terceira aula é simetria, o estudo da simetria. Professor, o que é simetria? Alguns alunos me perguntam, professor, o que significa simetria? Pessoal, simetria é o mesmo que uma coisa parecida, uma coisa similar, certo? Isso é simetria, uma coisa parecida. Um exemplo de simetria, digamos que se eu tenho um carro Gol da Volkswagen 2012, meu vizinho também tem um Gol da Volkswagen 2012, o meu é preto e o dele é azul, um exemplo, eles são similares, parecidos, porém são diferentes, né? Então é mais ou menos isso na simetria que estuda o círculo trigonométrico, mas é tranquilo. Deixa eu trazer aqui na prática agora. 60, 120, 240, 300, certo? Eles são simétricos, porque esse pedacinho aqui é simétrico a esse, simétrico a esse, simétrico a esse. Por quê, professor? Não entendi. Porque, pessoal, se eu fizer a continha aqui, quanto é que vale 60 graus? Quanto é que vale 60 graus? Isso baseando na tabela do seno. Vamos trazer na tabela do seno. Então, seria, até aqui já, raiz de 3 sobre 2, certo? Seria 60 graus, seria raiz de 3 sobre 2, certo? Positivo, primeiro quadrante. 120, se eu fizer a continha aqui, também vou descobrir que 2π sobre 3 é igual a 120. Que se eu fizer a conta 180 menos 120, que é o suplemento, vou descobrir que dá 60, né? 180 menos 120, aquela regrinha do suplemento, vou descobrir que dá 60. Então, quanto é 60? Raiz de 3 sobre 2. Segundo quadrante, positivo. Tá vendo? Ó? Primeiro quadrante vale raiz de 3 sobre 2. Segundo quadrante, raiz de 3 sobre 2. Ah, tô entendendo. Aqui embaixo, do mesmo jeito aqui, vou para 240, certo? 240, 4π sobre 3, certo? Se eu fizer a continha aqui, pegar o suplemento e fazer 240 menos 180, vai dar 60. Então 60 já fez, eu já sei, nós sabemos que 60 é o mesmo que raiz de 3 sobre 2, só que eu estou no terceiro quadrante, que esse valor aqui é negativo, então é menos raiz de 3 sobre 2, certo? Tranquilo, né? Agora vamos para o outro aqui, mesmo jeito, esse aqui é simétrico a esse, então aqui 5π sobre 3, certo? E se eu fizer a continha eu vou descobrir também, vou agora usar o replemento, pegar 360 menos 300 vai dar 60, então o valor de 60 é raiz de 3 sobre 2, eu estou no quarto quadrante, ele será negativo. Então isso é a simetria, certo? Basicamente isso. Se você estudou, se você já visualizou a aula anterior sobre o círculo trigonométrico, isso aqui é sossegado. Eu tenho aqui algum exemplo, certo, de questões que recentemente eu vi no vestibular 2018, certo? Pedia aqui, deixa eu ver se dá para colocar aqui. Indique o simétrico em relação ao eixo x, y e em relação à origem, certo? Então 5π sobre 4 e b 5π sobre 3. Pessoal, quando fala relação é o seguinte, deixa eu esclarecer isso aqui, a gente esqueceu de comentar. Quando eu digo que esse cara aqui é simétrico a esse, é em relação ao eixo do y, ele cortou o eixo do y, certo? Em relação ao eixo do y, só isso. Esse cara aqui é simétrico a esse em relação ao eixo do x, cortou o eixo do x.
esse cara aqui é simétrico a esse em relação ao eixo do X. E esse cara aqui é simétrico a esse em relação ao eixo da origem, ele corta a origem, certo? Então, se esse cara aqui é simétrico a esse em relação ao eixo, cortou o eixo do Y, certo? Cortou o eixo do X e cortou a origem. Então, isso é quando falar em relação, certo? Aí nós temos aqui essas questãozinhas para a gente tentar desenvolver aqui, certo? Então diz o seguinte: indique o simétrico em relação ao eixo X e Y em relação à origem, certo? Vamos lá, pessoal. Eu tenho 5π sobre 4. Eu tenho um macete aqui bacana que a gente já viu nas outras aulas. O primeiro passo aqui é descobrir o simétrico desse cara aqui, o primeiro simétrico dele. Então, não sei se vocês lembram que esse cara aqui, ele vem de origem. Esse cara aqui se originou-se o seguinte: alguma coisa sobre 4, né? Alguma coisa sobre 4, tá bom? Já sei que é π sobre 4. Agora, como? Certo? Como? 1 com 4, 5, certo? Sobre 4. Então, o primeiro simétrico, certo? É esse cara aqui. Então o primeiro simétrico. Eles são simétricos, esse cara aqui. Depois a gente pode fazer até um desenho aqui e colocar, certo? Eu vou fazer outro. Eu preciso de outro simétrico. Então, esses aqui estão simétricos, mais ou menos. Deixa eu trazer aqui. Mais ou menos em extremo, né? Então, vamos ver aqui. Eu posso daqui descobrir outro simétrico. Não posso? Eu sei que é 45. 45 eu multiplico por 3, que dá 135, né? Aqui, π sobre 4 é 45 graus. Então, é simétrico a 130. Então, multiplicou por 3. 3π sobre 4. Certo? E o outro simétrico aqui, né? Se a gente analisar, é 3 com 4. 7π sobre 4. Então, esse cara aqui tem esse como simétrico, esse como simétrico e esse como simétrico. O que a gente falta agora é só ver com relação a quem? A X, a Y e a origem, certo? Mais uma vez. Então, o primeiro passo aqui é descobrir 1, certo? Então, qual foi o número que chega a esse aqui? Primeiro é uma coisa sobre 4. Então, π sobre 4. 1π mais 4 dá 5 sobre 4. Então o primeiro é esse. O segundo, para mim encontrar o terceiro, eu faço o que? Eu sei que isso aqui é 45. 45, o próximo é 135, né? Então multipliquei por 3 sobre 4. E por fim, o último é 3 com 4, 7 sobre 4. Então esses daqui são os simétricos. Aí pra gente trazer aqui na prática, certo? Fazer um rascunho aqui bem rápido para vocês entenderem. Na hora da prova, se cair assim, vocês fazerem isso aí, certo? Digamos que aqui eu tenho 45. Então aqui, nesse lado de cá, 135, certo? Então eles são simétricos, certo? A base que eu estou perguntando é esse cara aqui, 5 sobre 4. Então, aqui 45 encontrou com esse. Aqui embaixo, né, é o primeiro. Então, o primeiro aqui e aqui. Então, esse cara aqui, 270 aqui, então aqui é 300, né? 300, 270 aqui, menos 30, 240 graus, ou 240 graus, certo? Então, vamos lá. Então, eu sei que esse cara aqui é simétrico a esse, π sobre 4, certo? Aqui 3π sobre 4. Esse cara aqui é simétrico a esse cara aqui, certo? A 300. Então 7π sobre 4, assim. E esse daqui é simétrico a esse aqui, 240 é simétrico a 5π sobre 4, certo? Então já localizei, né,
a simetria entre eles está aqui. O desenho ficou escandaloso, mas vocês entenderam, né? Em concurso vestibular você não pode levar régua, então você tem que imaginar, fazer um fantástico mundo de Bob, né? Assim, então, para vocês entenderem aqui. Então, a base é esse cara aqui. Então, com relação à origem, coloca aqui O, né? X e Y. Com relação à origem, certo? Com relação à origem tá aqui, vai cortar isso aqui. Então, com relação à origem, quem está simétrico a ele, cortando a origem, é π sobre 4. Então, π sobre 4. Certo, pessoal? Olhe para aqui, que ele está perguntando quem é simétrico em relação à origem. π sobre 4. Vamos para o x. E com relação a x, vamos ver com relação a x. Esse cara aqui com relação a x, cortei x. Então, é 3π sobre 4. 3π sobre 4. Beleza? Então, a resposta seria essa daqui, com relação à origem. Com relação à origem, né? Com relação à origem, esse cara aqui. Com relação ao y, né? Com relação a y, seria esse cara aqui. E com relação ao x, esse aqui. Certo? Deixa eu rascunhar aqui, dividir aqui, para ver se fica melhor para que vocês entendam. Então, pessoal, aí na letra B, eu vou encontrar o primeiro número que é simétrico a 5π sobre 3. Então, eu sei que teve um número aqui, certo? Que somado com 3 deu 5, então foi 2. Então o primeiro é 2π sobre 3, certo? Primeiro 2π sobre 3, certo? A primeira simetria será esses dois caras aqui. Então, para me encontrar o outro é o seguinte. Teve um número aqui que eu dobrei, não foi? Então, isso sobre 3, dobrei. Então, π sobre 3, certo? E, por fim, existe um artifício matemático que eu posso fazer, fazendo a continha aqui com esse aqui, né? Eu tenho 1π com 3, 4, certo? 4, então 4π sobre 3. Então já tenho todas as informações que todos os simétricos. Basta só colocar no círculo, né? Para de fato a gente finalizar. Então vamos lá, fazer aqui para a gente colocar no papel. Então, vê só, pessoal, aqui teve um número que eu somei com 3 que dá 5, então é 2 sobre 3, certo? Tem um número aqui que eu multipliquei por 2, né? Multipliquei por 2, então foi esse. Esse número aqui, 1π com 3 deu 4 sobre 3, beleza? Agora vamos trazer esse tudo aí para colocar no círculo, certo? Fazer um círculo aqui, desconsidera o desenho, pessoal, certo? E vamos ver. Então, eu já sei que é π sobre 3. π sobre 3 é 60, tá mais ou menos aqui 60. 60 é simétrico a 120, né? Assim? 60 é simétrico a 120, então tá aqui, mais ou menos isso, certo? Aqui 5π tá aqui embaixo, né? 5π sobre 3 está aqui embaixo e 4π sobre 3 está aqui embaixo. Então esse aqui é a simetria entre esse. Aí vou fazer aqui esse com esse e esse com esse, certo? Então esse daqui π sobre 3, esse daqui 2π sobre 3, 2π sobre 3, esse daqui 5π sobre 3 e esse daqui, né, o último aqui né, será 4π sobre 3. Agora as perguntas, o que é que pede? Pede com relação à origem, com relação ao x e com relação ao y. Então, com relação à origem, o que é que pede? Aqui, o simétrico desse cara aqui. Com relação à origem, que corta o eixo, com relação à origem, que corta o eixo da origem. Então, que corta esse cara aqui,
encontrar. Então o simétrico com relação à origem é 2π sobre 3. Tranquilo? Beleza? Aí com relação a ele aqui, ó, com relação ao eixo do x, que corta o eixo do x, então é π sobre 3, certo? Com relação ao eixo do x. E com relação a y, que corta o eixo do y, 4π sobre 3. 4π sobre 3. Beleza, pessoal? É isso aí, certo? Se você gostou, dá aquele like bacana, compartilha, interage também, certo? Na nossa próxima aula vamos estudar mais exercício com relação a isso aqui, certo? As simetrias, medida de arcos, vamos começar a fazer algumas expressões e muito mais, certo? Que é bastante longo essa sequência do estudo da trigonometria no ciclo. Vamos estudar ainda a função do seno, cosseno e da tangente. Beleza? Valeu!